Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais este capítulo do Mundo Corporativo que neste mês comemora os 20 anos da Rádio CBN. E temos trazido para cá entrevistados especiais. O nosso convidado de hoje é um velho conhecido da gente, afinal, é o titular desse espaço de toda segunda a sexta-feira no Jornal da CBN, Max Geriger. Obrigado por estar ao vivo aqui conversando conosco hoje. Bom dia para você. Bom dia, Milton, bom dia. Max, você tem uma imagem na área corporativa muito relacionada com a questão da inovação, do olhar diferenciado sobre a gestão, uma coisa mais moderna. Como é que você criou isso? Foi na escola que você aprendeu a ser assim? Acho que foi na vida. Eu tenho uma visão muito simples do mundo corporativo. Eu nunca quis perder a simplicidade da visão. Eu comecei a ver, Milton, que palavras difíceis, depois que você decora 3 ou 4 e coloca junto, parece que cria uma frase assim que faz todo o sentido do mundo. Na verdade, ela ajuda mais a complicar do que a entender, mas para muita gente pode dar a impressão, puxa, um dia eu quero falar assim também, que maravilha, né? Proparoxítonas, assim, todas colocadas juntas. Eu sempre tentei explicar do modo que eu gostaria que alguém me explicasse alguma coisa. Então, é o que eu venho fazendo e eu acho que isso dá a impressão, porque pouca gente faz, de que isso é moderno. Agora, você, quando esteve à frente desse mundo corporativo, não do programa em si, mas do mundo corporativo mesmo, você já passava essa marca. Isso você desenvolveu aonde? Isso você desenvolveu estudando, pesquisando? Foi em casa que criaram essa ideia para você? Era a maneira como você foi criado? Bom, eu tinha algo desde a minha infância que eu não perdi até hoje, que é um olhar meio irônico sobre qualquer situação. Então, quando alguém me fala alguma coisa, eu jamais fico profundamente irritado. Eu começo a rir por dentro porque eu vejo que aquilo pode ser engraçado, né? E eu tento levar isso, levei para a vida corporativa. É lógico que quando eu era office boy, isso me custou algumas piabas, né? Mas quando a carreira começou a se desenvolver, as mesmas coisas que eu dizia aos 16 anos, eu dizia aos 40 anos, eram aceitas assim como sabedoria aos 40 anos e eram aceitas como burrada de criança com 16 anos. Você foi office boy mesmo? Fui. Ou isso é só uma brincadeira? Não, fui. Foi office boy. E por que você começou como office boy? Porque eu comecei com 15 anos, né? Não tem muito como começar. Era uma época talvez um pouco diferente, em que se começava mais cedo a trabalhar. E 15 anos com carteira assinada, viu? Eu já fiz coisas antes dos 15 anos também, que foram boas experiências de vida, mas não necessariamente remuneradas e não necessariamente registradas, mas que me ajudaram bastante. E começou de office boy como? Batendo na porta pedindo emprego? Não, eu networking. Eu tinha uma vizinha que trabalhava numa fábrica, minha mãe falou com a vizinha, ela arrumou um emprego de office boy na fábrica. Naquela época não se usava esse nome de networking, né? Não. Certamente se dizia Vizinhança. da vizinhança, a boa vizinhança, né? Usava-se cunha. Cunha? Precisava ter cunha. Ah, essa era a expressão? Pelo menos no interior. No interior. Em outros lugares podia chamar pistolão, né, para serviço público, mas não era cunha. Tá certo. E eu quero lembrar você que está acompanhando aqui esse Mundo Corporativo que você pode participar da nossa conversa pela internet. Você pode mandar um Twitter no @Jornal da CBN ou então você escreve pelo e-mail mesmo, no mundocorporativo@cbn.com.br. E nós temos falado, Max, sobre 20 anos, lembrando a data da CBN. Nesses últimos 20 anos, muita coisa mudou no mundo corporativo. Demais. O quê? Primeiro, escolaridade. Na década de 90, nós começamos a ter uma proliferação de faculdades no Brasil. O ensino superior se tornou muito mais acessível do que ele era. Então, até a CBN entrar no ar, até o final da década de 80, ter um curso superior era um diferencial no mercado de trabalho. Hoje as pessoas precisam ter um curso superior para não ser diferente dos que têm, que é exatamente o contrário. Nós temos muito mais faculdades. Eu, quando fiz a faculdade na década de 70, tinha talvez 5 cursos para escolher. Hoje a última relação aí do MEC deve ter 180 cursos superiores diferentes. Alguns com nomes assim que a gente precisa perguntar para alguém o que realmente se estuda naquele tipo de curso.
Os cursos de tecnólogos ganharam o status de curso superior, legalmente falando. Então você tem o curso agora de 4 ou 5 anos e o curso de 2 ou 3 anos. O preço diminuiu muito por causa da concorrência. O ensino se tornou um grande negócio, faculdades são abertas. Então hoje, uma pessoa um jovem, por exemplo, que vai quer ser estagiário de uma empresa, se ele tivesse um curso superior a 20 anos, seria suficiente. Hoje provavelmente não é, porque todos os candidatos têm, e algum tem um curso de inglês, o outro foi para o exterior fazer um intercâmbio, o outro já está fazendo pós-graduação. Isso se relaciona a dois temas. Um que você já citou, porque você disse que você começou a sua carreira profissional através do apoio da sua rede de relações, né? Das grandes relações que você tinha lá com a vizinha, com o vizinho, com os amigos, etc. e tal. Mas, ao mesmo tempo, você chama a atenção agora para como entrar no mundo corporativo nos dias de hoje, como chegar no mercado de trabalho. O Vitor, de Uberlândia, pergunta o seguinte: o que deve fazer um recém-formado para buscar foco na carreira? Terminei a faculdade de economia faz um ano, tenho feito testes, mas até agora nada de concreto. Bom, para o Vitor eu diria que se ele nunca trabalhou na vida, isso é o que ele deveria ter feito. Então talvez não seja a resposta que ele gostaria de ouvir, mas muitos jovens imaginam hoje que se acumular um monte de diploma, quanto mais diploma acumular, mais fácil vai ser entrar no mercado de trabalho. E isso não é verdade. Quando a empresa contrata alguém que tem 21 ou 22 anos de idade, ela procura um equilíbrio entre alguma experiência prática do mundo profissional e a escolaridade. Então, quer dizer, eu tenho uma faculdade, pós-graduação, mestrado, doutorado, MBA, PhD, inglês, chinês e espanhol. E nunca trabalhei. E nunca botou o pé na fábrica. E estou competindo com alguém que tem 21 anos de idade, trabalha desde os 17 anos, passou por algumas experiências em empresas diferentes, ou em ONGs, tanto faz, né? E tem uma faculdade e sabe, fala inglês. A chance do segundo ser admitido é maior do que o primeiro hoje. Mesmo que esse emprego dele seja o primeiro emprego ali do office boy, de um auxiliar de escritório, porque os nomes também diferenciaram muito, né? Mudaram bastante nesse tempo todo. Mesmo que seja esse emprego, um emprego considerado menor, mas isso vai demonstrar o quê? Que ele teve alguma experiência? Isso, que ele aprendeu o que é hierarquia, que só se aprende trabalhando hoje. Não se aprende mais na escola o que é hierarquia. E hoje já quase não se aprende em casa o que é hierarquia. Eu me lembro, Milton, quando a madre superiora mandava chamar minha mãe na escola, eu já tomava um cacete em casa. Eu falei, mãe, a senhora nem sabe o que ela vai falar, mas você não deve ter feito. E era verdade mesmo, não tinha feito alguma coisa boa. Quando eu fui chamado para a escola do meu filho, eu já fui defender meu filho. Já fui fazer aquele discurso que nós tem que entender que as crianças são diferentes, não podem ser tratadas da mesma maneira. E hoje, em muitas escolas, o jovem eliminou o intermediário. O pai e a mãe não precisam ir, ele já briga com o professor direto. Então, o lugar hoje para se aprender o que é hierarquia, o que é organização, o que é respeito, quem é que manda, é a empresa. E é melhor aprender isso com 16 ou 17 anos de idade do que aprender com 22 ou 23 e cheio de diploma. Quer dizer, a pessoa vai ter que fazer terapia se ela começa a ouvir alguém gritar, falar alto no ouvido dela. Então, isso é muito importante. Eu diria, Vitor e demais, talvez não sirva para alguns, mas serve para muita gente que está nos ouvindo. Não deixe de ter experiências práticas. Agora, essa ideia do bom relacionamento também é fundamental. Isso funciona, porque a ideia do network está por aí. Guardar nomes, guardar e-mail, hoje não tem mais desculpa, todo mundo tem e-mail. Uma fonte riquíssima de contatos que os jovens perdem é com professores. Eu acho que você e um monte de gente, Milton, também, não é que nós somos perfeitos em alguns momentos. Muitas vezes nós saímos de uma escola, de uma faculdade e esquecemos dos professores. Não quero mais lembrar desse filho da mãe. Acontece que professores são muito bem relacionados no mercado. E se um dia eu precisar do apoio de alguém, o professor pode me dar uma indicação, pode me dar uma referência. Agora, não adianta eu escrever, professor Antônio Carlos, o senhor se lembra de mim? O senhor me deu aula em 1982. Quer dizer, não é assim que se faz networking. Não é assim que se mantém o relacionamento. Quer dizer, é uma árvore que planta, ela tem que ser regada, tem que crescer e vai dar frutos. Muita gente acha que networking é colher o fruto sem plantar árvore. Aí não funciona. Agora, como é que você saiu de office boy para as outras funções e chegou ao topo das empresas? Eu era simpático, eu era obediente, eu sempre respeitei o meu chefe e eu era criativo.
Ah, pois é. Agora Eu estou esperando aqui o que realmente é simpático, inteligente, essas coisas. Como é que é mais que você falou? Simpático, inteligente, respeitador. Tudo isso está cheio de gente no mercado aí que faz isso, né? Agora, ser criativo é uma marca. Eu tinha ideias, eu tive uma experiência, parece brincadeira, mas é verdade. Eu tive uma ideia assim, o chefe falou para mim, boa ideia, Max. Eu falei, foi sua, chefe. Aí o pessoal falava, mas pô, você não tem problema que alguém te roube uma ideia? Eu falei, não, de onde essa veio tem um monte. Mas se você só tem uma ideia na vida, aí você fica desesperado. Mas se você tem uma ideia, deu certo, quem quiser leva, eu vou ter outras na vida. Agora, criatividade se desenvolve, se aprende? Eu creio que sim, é lógico que você precisa ter um ambiente. Eu trabalhei em empresas uma empresa que eu trabalhei na vida, em que não se podia pensar. Tudo era um manual, tudo estava descrito. Então, tive uma ideia. Alguém falava, chama a auditoria que o cara está tendo ideia, que não está escrito em lugar nenhum que ele pode. Então, quem está numa empresa dessa e é criativo, sai dali. Você não vai conseguir mudar todo um ambiente de trabalho e amoldar aquele ambiente é o que você é. Então, eu saí dali e fui para uma empresa em que eu podia pensar. E aí ficou mais fácil. Agora, essa questão da criatividade, o ambiente escolar também ajuda? Ajuda. Existem escolas que são mais abertas, trabalhos de escola, teatro, você escreve uma peça, e existe escola que é fechada. Você simplesmente dá a matéria, faz o exame e até logo, né? Então é preciso escolher bem a escola também. Tem um modelo de escola melhor para preparar o profissional? Eu acredito que seja a escola atualizada em termos, exemplo, você entra numa escola e vê que tipo de material eles usam, se tem computador, um computador para cada aluno, se tem software, se tem experiência prática, se estuda aqueles famosos cases, né? A empresa tal, o que ela fez, o que você faria se fosse dirigente, que traga executivos, pessoas que trabalham, para ir lá e dizer para o aluno o que é a vida lá fora. Porque ela não se parece, a vida da empresa não se parece com a vida escolar. São duas coisas muito diferentes. Quer dizer, alguém pode ser o melhor aluno da classe, passando 4 anos sem conversar com nenhum colega. É só estudar e tirar as melhores notas. Imagina alguém entrar numa empresa, na nossa CBN ou em qualquer organização. O camarada chega e passa 4 horas sem conversar com ninguém. Ele não dura um dia. Então, existe um monte de coisa que só se aprende ouvindo o outro lado, prestando atenção. Então, eu acho que uma escola que faz tudo isso, quer dizer, tem o conteúdo programático, né, as matérias, tudo que precisa ter e é obrigatório, mas traz experiências de fora, para já começar a mostrar para o aluno que existe um mundo e ele vai ter que se acostumar com esse mundo muito mais do que o mundo vai estar preparado para recebê-lo e aceitá-lo do jeito que ele é. Houve desenvolvimento na educação nesses últimos 20 anos, nesse sentido, das escolas enxergarem isso? Isso houve? Eu não me lembro, por exemplo, Milton, quando eu fiz a faculdade, de ter tido 1 hora de aula que me falassem, por exemplo, de empreendedorismo. Sabe, você pode abrir tua empresa quando você sair daqui. Você tem 2 opções. Nós estudamos, minha geração estudou para ser empregado. Nunca nos foi dito que nós podíamos ser donos de alguma coisa. Então, hoje já se diz, o jovem quando sai de uma faculdade, e muitos já saem pensando em ter o próprio negócio. Pode até ter uma experiência, passar 1 ano numa empresa para aprender alguma coisa, mas na cabeça dele, ele não quer ter chefe. Tá. Por falar em chefe, em ambiente de trabalho criativo, a Tânia e a Sheila perguntam praticamente a mesma coisa aqui na mensagem que elas mandaram, que é o seguinte: o que fazer quando o diretor da empresa se omite na tomada de decisões pertinentes ao trabalho e não dá autonomia para que seus subordinados tomem essas decisões para que as tarefas andem? Aliás, a pergunta também é do Eduardo de Belo Horizonte. Eles têm diretores que não sabem tomar decisões, não querem tomar decisões. Barbaridade. A pergunta é como é que uma pessoa como essa consegue chegar a diretor? Eu suponho que os nossos ouvintes trabalham numa pequena empresa familiar e que o diretor deva ser parente de alguém, porque numa grande organização uma coisa dessa não acontece. Ninguém consegue subir vários degraus no organograma e chegar a um cargo de diretoria, que é um cargo mordomia, né? Poucos, né? Sem nunca ter tomado uma decisão. Né? Então, suponho, estou numa empresa pequena, tem um diretor que obedece à ordem do dono, não decide e não deixa a gente decidir. O que eu faço? Vai embora. Mas aproveita que você está empregado e começa a procurar outro emprego.
Porque se o teu perfil é eu quero que deleguem as responsabilidades, me deleguem as responsabilidades, quero tomar decisões, quero mostrar tudo o que sei, cair num ambiente que é exatamente o oposto disso, o que a gente faz? Acende uma vela para o diretor ter um peripaque aí, né? E botar quem sabe arrumar um emprego melhor, né? Vai para uma outra empresa. Mas se é parente não vai conseguir, né? Se está ali porque é parente. Então, essa avaliação do superior, que muita gente faz hoje, né? Nós não fizemos quando nós começamos a trabalhar. A gente sabia que não podia fazer. Você não entra numa empresa para avaliar o teu chefe. Ninguém é contratado para isso. Mas hoje isso é quase comum, né? Eu chego já deduzir que ele é bom nisso, ele é ruim naquilo. Esse é outro mundo. Não que ele esteja errado, ele é diferente. Aliás, mais de uma vez, e eu presto atenção em tudo que você nos diz toda manhã no Jornal da CBN. Obrigado. Né, faço questão de ouvir todas aquelas recomendações e uma coisa que me chama a atenção é que mais de uma vez você já lembrou essa questão aqui que você falou agora. Troca de emprego. Mas é bom continuar no emprego que está, né? Sim. Antes de pensar em trocar de emprego. Quer dizer, não é saia do emprego e vá procurar outro. É possível procurar um outro emprego? É recomendável que vou procurar outro emprego, mas continuo na minha empresa enquanto não arrumo esse outro trabalho? Todo dia vem pelo menos 3, 4 mensagens de pessoas que estão desempregadas e a pergunta é a seguinte: o que eu falo quando me perguntarem numa entrevista por que eu não estou trabalhando? Bom, quem está empregado já se livrou dessa pergunta. É uma grande pergunta, né? Pode assumir uma postura de dizer, não com essas palavras, mas com esse sentido, eu não preciso do emprego que você está me oferecendo, porque eu estou empregado. Agora, se for uma boa proposta, eu aceito. Agora, você está desempregado, você vai dizer isso? Estou desempregado há 6 meses. Qualquer coisa que você me oferecer, tá bom, meu. Bota onde você quiser. Então, é bom estar empregado para evitar perguntas que as pessoas não sabem como responder. Dizer, se você é bom, se tudo isso que você está dizendo, por que mesmo que você está há 7 meses desempregado? Então, continue empregado. Não é o melhor emprego do mundo, não gosto do chefe, não gosto do ambiente, não gosto da comida, não gosto de nada. Mas pelo menos me dá uma plataforma, uma base sólida, para eu dizer, estou empregado. Né? E posso até mentir um pouco, dizer, estou muito bem empregado, estou desesperado para sair, mas não preciso dizer isso na entrevista. Pois é, aí você permanece na empresa, não torna mais difícil achar esse outro emprego, não há sequer assim um constrangimento ético de eu estou procurando emprego na concorrência. Isso incomoda, não deve incomodar o mundo corporativo. Os chefes entendem isso? O chefe é pago para não entender isso, mas se o chefe está procurando emprego, ele vai agir do mesmo jeito, imagina. Meu chefe não entende que eu fui convidado para trabalhar no concorrente. Se ele for convidado a trabalhar no concorrente, provavelmente ele vai fazer o que eu fiz. Ele vai até lá, faz uma entrevista, dá uma sondada, vê se é bom, vê se vale a pena continuar ou não. Mas chefe é pago para dizer que não se deve fazer isso. Você, na sua carreira profissional, você teve que pedir muito emprego, não? Você não teve esse problema? Não. Por quê? Só porque você era criativo? Eu nunca fiquei desempregado. E isso ajudou muito, né? Quando eu mudei de emprego, eu sempre mudei porque recebi um convite para mudar. Então já eliminou, vou dizer, um drama muito grande que é o que eu faço agora. Né? E eu não me lembro também, talvez até por ingenuidade muito mais do que por qualquer outra coisa, Milton, eu não me lembro de ter ficado na marca do pênalti algumas vezes, de ter ido para casa pensando, puxa, eu posso ser despedido. Hoje, olhando para o que realmente aconteceu, eu sei que pelo menos em 2 situações na minha vida eu escapei por muito pouco. Uma daquelas assim, uma empresa comprou outra, dispensou 40% dos funcionários, eu acabei não sendo dispensado, mas puxa, a minha chance de ter sido dispensado era grande, porque não houve uma tremenda de uma avaliação, não houve uma entrevista individual, simplesmente foi cortado o quadrinho do organograma. Isso aqui não precisa, isso aqui não precisa. Nessa empresa eu aprendi uma coisa que eu nunca mais esqueci, que é o seguinte, o dono da empresa dizia, se você tem que precisar de mais de 3 palavras para explicar o que você faz, você é desnecessário. Eu incorporei isso por resto da vida. Então alguém pergunta, o que você faz? Eu sou vendedor. Uma palavra, não precisa explicar. Né? E você? Eu varro o chão. Eu também já expliquei. E você? Eu sou subassessor de inteligência corporativa.
Pronto, 4 palavras não explicou palavras, nada. não explicou nada. Mas o que é que você faz exatamente, né? O que você faz hoje na CBN? Eu sou comentarista, uma palavra. Resolve muito bem com isso. Aliás, você é comentarista na Rádio CBN há 7 anos. 7 anos. Como é que foi essa transferência para o rádio? Eu fiz primeiro uma transferência da empresa para escrever, né? Eu comecei a escrever. Foi a minha primeira atividade, foi escrever. Escrevia para revistas lá da Editora Abril. O que eu entendi é que a nossa querida Marisa Tavares, que é a diretora, lia essas coisas que eu escrevia nas revistas e ela precisava de alguém que fizesse um comentário sobre o mundo corporativo. Provavelmente ela gostou e me convidou para vir, né? E você nem tinha ela nem sabia que você tinha esse vozeirão todo? Ela não sabia, não sabia. Mas aí nós conversamos e eu disse para a Marisa, eu falei, Marisa, falar todo dia, eu falei, eu não tenho assunto para mais de 6 meses, Marisa. Daqui a 6 meses eu falei tudo que eu sei e acabou, vou começar a ser repetitivo. E ela me disse que eu estava delirando, que não era nada daquilo. Eu aprendi, depois de 7 anos, que ela está certa. Quer dizer, não só eu consegui ter mais assuntos do que eu pensava que ia ter, como dúvidas se repetem constantemente. Nós temos, todos os dias, nós temos ouvintes novos na CBN. Né? É alguém que saiu da infância, da pré-adolescência, começou a se preocupar com o mercado de trabalho. Né? Hoje, parte das pessoas que me escrevem, que têm 19 anos, contam histórias muito lindas. São pessoas que quando tinham 12 anos, 13 anos, estavam no banco de trás do carro, indo para a escola, o pai estava levando, a mãe estava levando, e o rádio estava sintonizado na CBN. Eles se acostumaram pela beleza do horário em que eu estou, aquele horário que todo mundo está dirigindo, né, a me ouvir, a ouvir minha voz. E agora, entrando no mercado de trabalho, eles me escrevem, mas fazem perguntas que eu já respondi há 7 anos. Quer dizer, como é que eu acho o meu primeiro emprego? Qual é o melhor curso que eu posso fazer? Então, a repetição se dá muito mais porque existe a necessidade de ouvir novamente. Agora, você já acompanhava o rádio, já vivia o rádio, gostava do rádio? O rádio é o veículo de comunicação da minha vida. A minha família comprou televisão e eu tinha 19 anos. Então, até os 19 anos eu só ouvi rádio. Tudo que eu sabia, aprendi no rádio. Eu aprendi, entre outras coisas, a falar ouvindo rádio, porque tem aqueles locutores, sabe, o locutor sempre tem voz bonita com você, assim, tem que pronunciar os R's. Antigamente costumavam ter voz bonita, antigamente sim, porque até os equipamentos sonoros não eram tão bons assim, a tecnologia não era tão avançada, a voz precisava ser bonita, hoje eles resolvem tudo. Sua modéstia é elogiável, mas a pronúncia, lembra, eu sou do interior, que a gente fala um outro idioma no interior. Você é de onde? De Jundiaí. De Jundiaí, né? Então, corta o R, corta o S, o artigo vai no plural, o substantivo vai no singular, as coisas, os carros, né? Ouvindo rádio, a gente aprendia como é que se falava bem, então, pronuncia o pingo do J, esse tipo de coisa. Então, quando a televisão entrou na minha vida, eu passei a usar a televisão para entretenimento, só, não para notícias. Então, eu assistia futebol, assistia filme, assistia programa humorístico, basicamente, em televisão. Então, eu não ouvia notícias na televisão, continuei ouvindo rádio. O mundo deu uma virada tão grande que hoje eu ouço rádio o dia inteiro quando eu trabalho no computador. A CBN fica ligada, então eu estou ouvindo notícias. Eu falei, puxa vida, né? Que volta que o mundo deu. No meio do caminho alguém falou, rádio vai acabar, e eu estou ouvindo rádio no computador. Sem dúvida, para mim é um caminho natural. A internet deu um novo oxigênio para o rádio, né? E o rádio vive hoje em função disso. Não é por acaso que nós estamos aqui hoje falando no rádio e na internet. Aliás, nesse exato momento, apenas na internet, para depois nos ouvirem no rádio. E foi aqui na internet que eu falei para as pessoas que estavam nos acompanhando e disse assim, escrevam para a gente, façam perguntas no Twitter, o @jornal da CBN, ou então no e-mail, mundocorporativo@cbn.com.br. E não é que o pessoal levou a sério, mas... Levou a sério. Levou a sério. Tem várias perguntas aqui, eu vou tentar fazer todas na medida do possível, dentro do tempo que nós temos. Leandro quer saber, sou analista de recursos humanos e desempregado há 2 meses. Sempre critiquei os currículos que recebi e agora acho que estou sendo vítima do currículo bem feito nos empregos que procuro. Um bom currículo pode ser prejudicial? Quem também pergunta sobre o currículo ideal é o Adilson e o Henrique. Sim, Leandro. Leandro, né? Leandro. Ok. Sim, Leandro. Eu creio que eu já respondi algumas vezes aqui na CBN que existem coisas assustadoras no currículo, dependendo de quem vai avaliar o currículo. Eu sou um chefe,
eu estou há 25 anos aqui na empresa, eu preciso contratar um subordinado. Eu, chefe, tenho um curso de técnico de contabilidade. Nada contra, eu sou técnico de contabilidade, né? Por isso que eu uso esse curso. Eu sou formado técnico de contabilidade antes de fazer a faculdade. Tá, sou técnico de contabilidade. Estou aqui, estou bem na empresa. Aí recebo um currículo do Leandro. Veja aqui o Leandro, né? Tem 28 anos o Leandro. 3 faculdades. Estudou no exterior. Né? Eu vou lendo, eu aqui, chefe, eu já começo a entrar em pânico. Quer dizer, se eu contrato esse cara, eu estou perdido. Ele é muito melhor do que eu. Ele vai falar inglês, eu não sei falar inglês. Né? Ele vai usar o computador e eu não sou bom em computador, então fora. E vou contratar, como eu disse no começo, alguém, pô, cara, que legal, esse cara tem uma faculdade, trabalha há tanto tempo, né, esforçado, começou como office boy. Então contrata o Max, coitadinho, né? Eu vou me dar melhor com ele. É verdade, muita gente está eliminando do currículo esse tipo de coisa. Agora, para o Leandro e para todo mundo que está nos ouvindo, não adianta fazer um currículo e mandar para 100 empresas. Quer dizer, é preciso entender a empresa, o cargo que está sendo oferecido. Essa empresa é uma empresa inovadora, daquelas que você vai trabalhar de bermuda e chinelo, ou é a empresa mais tradicional do mundo. Quer dizer, aquela que você tem que trabalhar de terno todos os dias. Então, eu não posso fazer um currículo igualzinho para uma e para outra. Se nessa empresa conservadora, por exemplo, começar a colocar letrinha colorida no currículo, eu jogo fora meu currículo. Se na outra aqui, que é a empresa jovem, eu começar a fazer aqueles parágrafos assim de 18 linhas cada um, o pessoal vai dizer, esse cara é complicado, tira ele fora. Então, é muito melhor mandar 10 currículos personalizados para 10 empresas do que mandar 1000 currículos. A chance de mandar 10 é maior se cada currículo for diferente do outro. Então, Leandro, escolhe 10 empresas, descobre como é que elas funcionam, faça um currículo para cada uma. Quer dizer, em algumas você vai poder dizer que você tem ser engenheiro nuclear. E na outra, talvez seja melhor tirar o MBA do currículo. Esta pergunta do Sérgio aqui é a típica pergunta que você recebe. Tenho 43 anos. Formado em administração, em 2010 concluí o curso de Direito. Em administração, até agora, não consegui chegar a um cargo de gerência. Estou num dilema se continuo a procurar emprego nível gerencial, mergulho de cabeça na advocacia, sabendo que não posso mais ficar batendo cabeça por conta da idade. Antes de responder essa pergunta, quando o pessoal manda mensagens para você aqui na rádio, eles mandam com a idade mesmo? Aquelas idades que você diz assim, tenho tantos anos. Aquilo é verdade? Sabe por quê, Milton? Porque a maneira como eu leio a notícia na rádio induz as pessoas a me escrever exatamente daquele jeito. Então as mensagens que eu recebo parecem eu mesmo falando. O pessoal adapta o currículo de acordo com a empresa. É isso. Quando alguém me escreve, parece engraçado, mas eu acho uma saída muito sábia de quem me escreve. A pessoa já escreve como se eu fosse ler na rádio. Prezado Max, tenho 29 anos, estou há 5 anos na empresa, então... E as pessoas falam com você assim quando encontram você na rua, ele reconhece, também se apresentam dessa maneira? Alguns imitando a minha voz. Inclusive. Tá certo. Mesmo as moças dizem assim, tenho tantos anos... Não, essas não dizem. Essas não dizem. Não. Bom, mas vamos lá, o Sérgio quer saber o seguinte, é isso, ele tem um curso de Direito, formado em administração, não está conseguindo nada, acha que o cargo de gerência não está chegando lá. E o que ele faz? Ele desiste desse caminho? Segue para o direito? 43 anos. 43 anos. Ele está chegando naquele limite em que cometer um erro não é bom. Cometer um erro de avaliação ou de foco não é bom. Embora o mercado de trabalho diga que não há preconceito por idade, é bom a gente separar duas coisas. De fato, não existe o preconceito para as pessoas que estão há muito tempo na empresa e têm mais de 45 ou 50 anos. Não há esse preconceito. Né? Tanto que, se a gente pegar a estatística de desemprego, as estatísticas que são publicadas e abrir por faixa etária, o menor índice de desemprego está acima de 45 anos. Quer dizer, as pessoas não são despedidas por causa da idade. Mas, quando uma pessoa de 48 anos, por algum motivo, perde o emprego e vai procurar outro, aí a coisa pega. Pega não necessariamente pela idade, às vezes pega muito pela desatualização. Quer dizer, é uma pessoa de 48 anos competindo por uma vaga com alguém, vamos dizer, de 20 e poucos anos, mas que tem muito mais cursos, fala um idioma, entende de tudo de informática. Então, o jovem é contratado não porque é mais jovem, ele é contratado porque ele agrega muito mais conhecimento ao cargo que a empresa está procurando. Então, os 45 anos, essa mudança, que é uma mudança meio radical, quer dizer,
não consegui chegar a um cargo gerencial como administrador, fiz direito. Né? O cuidado que se deve tomar aí é, não adianta eu, aos 43 anos, abrir um escritório de advocacia. É melhor eu me associar a um escritório de advocacia. Entrar, ser o que se chama de sócio júnior, minoritário, alguma coisa, para eu aprender como é que esse mundo funciona. Porque se eu entrar só com o meu diploma e achar que com a minha cara, meu sorriso, minha boa vontade, meu entusiasmo eu vou conseguir, eu diria que não, porque se fosse tudo isso, eu teria chegado a gerente com o diploma de administrador. Então, se não chegou, é melhor aprender bem antes de dar um salto que a pessoa não sabe bem qual é o tamanho, qual é a extensão e que energia vai ser necessária. Porque ele vai mudar de emprego e ele vai começar numa carreira em que ele não tem a experiência. Isso. Ele não tem experiência, porque pelo menos é o que a gente pode identificar aqui. O Lucas pergunta o seguinte: Max, como as empresas percebem o profissional que traz algo além do que está previsto em sua colaboração, especialmente quando o tema é inovação? Gostaria de citar que no filme Piratas no Vale do Silício são apresentadas a grandes empresas e que não as percebe. Algumas inovações são apresentadas a grandes empresas e que não as percebe como tal. Como é o caso do mouse, desconsiderado pela Xerox e que hoje é algo comum. Que, aliás, foi desconsiderado pela Xerox, mas foi muito bem identificado pelo Steve Jobs e que colocou o tal do mouse funcional lá do computador. Quando visitou a Xerox. Quando visitou a Xerox. Não só o mouse, como o ícone na tela. Ele viu as duas coisas no computador. A Xerox desenvolveu, essa é uma história muito bonita que todo mundo devia ler, né? O pessoal da Xerox desenvolveu um monte de coisa, eles tinham lá o laboratório para pensar no futuro, e eles criaram, na verdade, o primeiro microcomputador. Foi a Xerox que fez isso. Só que o custo era absurdo, ele precisava ser vendido na época, se eu não me engano, por algo como 30 ou 40 mil dólares, era absurdo. Mas quando o Steve Jobs e o Steve Wozniak. O Wozniak e o Bill Gates, né? Foi todo mundo visitar a Xerox, né? Eles viram isso. E em algum momento eles descobriram como fazer isso de uma maneira, um custo muito mais acessível. Mas tudo isso foi a Xerox, grande Xerox. Pois é, pois é. Bom, e o mundo corporativo está cheio de histórias. Aliás, o mundo do cinema está cheio de histórias, o mundo da música está cheio de histórias. Quer dizer, os Beatles, por exemplo, foram rejeitados por uma gravadora porque o pessoal não viu nenhum potencial, né? No conjunto que mais vendeu álbum, disco, CD ou qualquer coisa e continua vendendo mais do que muita gente hoje. Quer dizer, como é que você não vê isso? Então, sempre tem uma exceção na história corporativa. Sempre tem a pessoa, como é o caso do Jobs e como é o caso do Gates, que parou de fazer a faculdade, largou tudo e ficou bilionário. Para cada pessoa que consegue fazer isso, de cada 1.000, 999 não vão para lugar nenhum. É bom ter isso em mente. Nós não podemos pegar a exceção absoluta e dizer, haha, o cara não estudou e ficou rico. Bom, se você não estudar, a tua chance de ficar rico, se não estudar, é miseravelmente pequena, porque você está competindo num mundo onde todo mundo tem estudo. Você precisa ser uma pessoa totalmente diferenciada em termos de criatividade ou de oportunidade. Para mim, a oportunidade, ela está muito em função do que a pessoa sabe, do que ela pode fazer e do momento em que ela veio a esse mundo. Se o Pelé tivesse nascido no século XIX, ele não teria sido o Pelé. Ele nasceu no momento em que a televisão estava surgindo para o futebol, o videotape estava surgindo para o futebol. Então, aquele era o momento. Qual era o grande talento do Pelé? Jogar bola. Existia futebol no século XIX? Não sei se ele teria sido alguma coisa assim, que hoje a gente falaria dele. O Jobs, o Sr. Gates, o Sr. Jobs, eles estavam num determinado momento em que, de repente, houve uma explosão. A internet, anos depois, aconteceu, o Facebook e outras coisas. Alguém estava lá e fez. Agora, um monte de gente também estava e não fez. E se tivesse nascido 5 anos antes, provavelmente não é aquela pessoa que teria feito. Teria sido alguém parecido com ele com 5 anos a menos. Então é preciso tomar bastante cuidado com essa coisa de ideias maravilhosas que outras pessoas tiveram e eu posso ter. Isso não acontece com todo mundo. Então isso é um grande parênteses, até me pergunta. Agora vamos voltar para a pergunta da inovação, da criatividade. Porque ele tá se sentindo tolhido lá dentro da empresa. Bom, como eu disse antes, existem empresas que dão oportunidade para os criativos e existem empresas que não dão oportunidade para os criativos. Como é que ele pode ser visto? Esse é um outro conceito que hoje chama marketing pessoal
E talvez na época em que eu trabalhei, chamava o cara está querendo aparecer. É preciso encontrar uma maneira não antipática de divulgar o que faz. É preciso encontrar essa maneira. Meus primeiros anos de empresa, eu era muito conhecido na empresa, eu trabalhava na Sica, que fazia extrato de tomate lá em Jundiaí. Muita gente me conhecia dentro da empresa e pouca gente sabia o que eu fazia dentro da empresa, porque eu fazia tudo que aparecia, eu me candidatava. Eu sabia desenhar, então eu desenhava cartãozinho de Natal para todo mundo no fim do ano. Desenhava cartãozinho de aniversário. O pessoal do departamento pessoal descobriu que eu sabia desenhar e me pedia para desenhar os anúncios que iam sair no jornal. O que eu era naquela época? Eu trabalhava no planejamento de produção na fábrica. Mas então eu me tornei conhecido por fazer coisas diferentes que iam além da minha função. Sem, com isso, ofender alguém ou achar que eu estava querendo aparecer mais que alguém. Então, é preciso encontrar uma maneira de mostrar para o resto da empresa, principalmente naquelas em que todo mundo se veste igual, anda igual, fala igual e tosse igual, que você é diferente. Divulgar, de alguma maneira, o que faz. Conversando com as pessoas, mostrando, ajudando as pessoas. Eu dei muitas ideias para outras pessoas. Às vezes você tem que dizer para as pessoas que você é diferente, mostrar para elas que você é diferente, porque elas não estão percebendo que aquilo é ser diferente, ou aquilo é uma inovação. Verdade. Isso aqui é novo. Eu vou ficar devendo um monte de respostas aqui, evidentemente, porque o nosso programa está chegando ao final aqui, mas duas rapidinhas aqui. O Adilson quer saber quando é que você vai lançar seu novo livro expondo toda essa experiência. Não sei. Não sabe ainda. Já que é uma resposta Boa rápida. resposta. Boa resposta. E o Felipe quer saber, você falou do Jobs e do Pelé. Posso concluir que a sorte é tudo na vida? O momento em que as coisas acontecem, elas acontecem por alguma coisa que nós podemos chamar do que nós quisermos, dependendo daquilo que nós acreditamos. Quer dizer, muita gente pode dizer que a fé é que te conduz a isso, muita gente pode dizer que a sorte te conduz a isso. E se a gente olhar para a história da humanidade, nós percebemos que existem coisas que acontecem para determinadas pessoas e não acontecem para outras, que se esforçaram tanto quanto, que estudaram tanto quanto. Então, nós sempre dizemos, prepare-se para ter sorte. Né? Preciso contratar uma pessoa, mas ela precisa ter inglês. Você fala assim, eu não tenho, mas em 6 meses eu posso fazer o curso. E do meu lado tem alguém que talvez não seja tão bom quanto eu, mas fala inglês. Então ele consegue a oportunidade, teve sorte na vida. Minha mãe sempre dizia isso. Minha mãe me falava isso, mas é impressionante, né? Você tem aí teus primos, né, que se esforçam mais que você, mas você tem uma sorte desgraçada. Minha mãe dizia isso para mim. Eu, com o tempo, eu passei a incorporar o que minha mãe me dizia. Eu falei, eu acho que eu tenho sorte mesmo. Quer dizer, não me aconteceu nada de ruim na vida profissional, na vida de modo geral. Então, eu talvez tenha ou sido bom, ou tido fé, ou me preparado o suficiente para que as coisas boas me acontecessem. Mas eu saí da vida corporativa, Milton, sem nenhuma queixa da vida corporativa. A gente fala, você abandonou. Não, aquilo era bom. Eu sinto falta até hoje desse rolo que tem assim em empresa. Sabe? Um monte de gente falando, discutindo. Hoje eu trabalho sozinho e não tenho mais isso. Eu sinto falta dos problemas, das confusões, das reclamações. Né? Trabalhar sozinho tem vantagens e desvantagens, né? Essa é uma delas. Nos próximos 20 anos, o que vai ser do mundo corporativo? Além de sorte, eu vou precisar do que mais para sobreviver? Atualização. Nós, dificilmente, acho que nós estamos falando dos últimos 20 anos, nós não conseguimos prever, em 1990 e 91, ninguém falava em telefone celular. Né? Ninguém falava em internet. A internet começou praticamente com a CBN, né? Mas ainda como um negócio de universitários, de professores, nada a ver com o que nós conhecemos de internet hoje. Então, hoje o nosso mundo, 20 anos depois, ele está calcado praticamente em cima de coisas que nós não antecipamos há 20 anos. E como o mundo progride cada vez mais rápido, qualquer coisa que a gente diga que vai acontecer daqui a 20 anos, a chance da gente errar é estrondosamente grande. Então, o que nós podemos fazer? Não deixar de entender coisas novas que aparecem. Eu sempre digo para as pessoas, não é necessário que você esteja em tudo. Eu preciso estar no Facebook, no Twitter, eu preciso estar no Orkut, eu preciso estar em todas as redes sociais. Dizer, não, entenda cada uma delas, avalie o que ela pode te dar e decida se você quer ou não. O que é diferente de dizer, eu não quero saber disso. Mas você entende? Não, mas não quero saber disso. Então, essa pessoa está se condenando a viver num mundo que ela não vai entender. E aí vai reclamar de quem entende, que é muito comum hoje.
Quer dizer, não estudei quando devia ter estudado. O mundo não é justo. Não, o mundo é justo, você que devia ter estudado. Quer dizer, não transfira a responsabilidade que é sua para alguém. Max, eu quero registrar aqui o seguinte e agradecer ao Roberto, ao Cides, Flávia, Oliveira, Celso, Marcos, Cid, o Márcio, Vasco, Rafael, o Jucimari, Leila, a Patrícia, Regina, Humberto, Vilma, Renê, Gilberto, Rosiane, entre tantos outros nomes que devem ter passado aqui dessa nossa conversa e eu não consegui registrar nas perguntas que foram feitas ao mundo corporativo. Então, quero agradecer a todos vocês por terem compartilhado essas angústias, essas dúvidas e essas experiências conosco aqui no mundo corporativo de hoje. E claro, Max Geringer, quero agradecer ao sortudo Max Geringer. Tenho muita sorte. Você é um cara de muita sorte, sem dúvida nenhuma, mas mais sorte temos nós de tê-lo aqui ao nosso lado, ser nosso parceiro todo dia aqui na CBN. Super obrigado pela sua participação aqui ao vivo. Eu sei o quanto é difícil tirar você lá daquele seu cantinho para conversar com a gente ao vivo aqui. Mas enfim, 20 anos é uma data importante para a gente comemorar. Você não sabe a alegria que eu tenho de estar aqui hoje. Eu acho que eu estou mais feliz que todo mundo. Muito e nós obrigado. queremos contar com você mais vezes aqui no mundo corporativo, pela internet também. Muito obrigado, Max. Até uma próxima. Se Deus quiser. Sempre segundas e sextas-feiras, conversando com você no Jornal da CBN. A você, muito obrigado por ter participado aqui deste mundo corporativo também com as suas perguntas. Lembrando que essa entrevista também estará à sua disposição no YouTube, assim como estará à sua disposição na Rádio CBN no próximo sábado, já dentro das comemorações aqui dos 20 anos da CBN. Até mais!